Olá, meu nome é Fernando Medeiros e essa é a nossa quinta aula do curso completo de raciocínio lógico para o concurso do INSS. Aqui está o conteúdo programático do seu concurso. Até agora, esse ponto 1, conceitos básicos de raciocínio lógico, proposições, nós já vimos, valores lógicos das proposições, nós já vimos, sentenças abertas, nós já vimos em aulas anteriores, número de linhas de tabela verdade, conectivos, proposições simples e proposições compostas. Então, nós detalhadamente já vimos todo esse assunto. O que falta são os itens 2, 3 e 4. Gente, vou pedir um favor para vocês, se inscrevam no canal, acessem o site, cadastrem os seus e-mails lá, para poder vocês receberem de forma exclusiva, aí, de forma imediata, tudo que eu postar, todos os cursos, todas as dicas que eu estiver postando aí. Dê uma moral para o seu professor de raciocínio lógico, tá ok? Então, vê só. A primeira coisa que eu destaco é o seguinte: tautologia, esse ponto aqui, que vai ser o ponto abordado nessa aula, ele poderia estar dentro da ideia de conceitos básicos de raciocínio lógico. Poderia tranquilamente, mas o examinador optou por destacá-lo. Então, ó, eu tenho a teoria de que quando um examinador ele destaca o assunto, ele destaca um ponto, a probabilidade de cair é maior. Eu penso assim, por exemplo, quando ele bota lá, Lei 8.112, Estatuto de Servidores Públicos, aí ele bota 2 pontos e destaca alguns itens da Lei 8.112, a probabilidade de cair aqueles itens é maior. Então, ó, ele destacou tautologia, ele deu um destaque à tautologia, ele colocou por fora da ideia de conceitos básicos de raciocínio lógico. Então, no meu ponto de vista, a probabilidade de cair uma questãozinha de tautologia, ela é grande, beleza? A teoria nessa aula vai ser bem mansa, assim, vai ser bem tranquila. Então, basicamente, a gente vai usar tudo que a gente já aprendeu de conceitos básicos e só aplicar mais um conceitozinho, mais uma ideia simples, uma ideia besta. O conceito de tautologia, o que é tautologia? Tautologia é uma proposição composta cujo valor lógico é sempre verdadeiro. Ponto. É uma proposição composta cujo valor lógico é sempre verdadeiro. Olha, eu vejo por aí em livros, em sites, muita gente falando o que é tautologia, é uma proposição que é sempre verdadeira. Você não colocar esse composto aqui, ó, você vai estar cometendo um erro grave. Talvez eu esteja sendo preciosista. O preciosismo seja demais, mas preste atenção, se for uma proposição cujo valor lógico é sempre verdadeiro, uma proposição simples que o valor lógico é sempre verdadeiro, ela não vai ser proposição. Por quê? Porque ela tem que ser verdadeira ou falsa, ela tem que se alternar entre os dois valores. Não ambas ao mesmo tempo, obviamente, mas a proposição simples, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Uma tautologia, dizer que é tautologia, ela só faz sentido quando a proposição é composta. Só faz sentido quando a proposição é composta. Porque, nesses casos, independente das proposições simples que compõem, ela vai ser sempre verdadeira. Um exemplo disso aí talvez possa parecer muito abstrato, mas um exemplo prático disso aí. O que é? Vê só, o exemplo mais intuitivo de uma tautologia é P ou não P. Quer dizer, é você dizer eu vou ao cinema ou não. Eu vou ao show ou não. Você vai estar sempre falando a verdade.
Imagine, você chega, pergunta lá pro seu namorado, né, pro seu noivo, pro seu... Fulaninho, você me traiu? Aliás, fulaninho, você é fiel? Aí ele diz, eu sou fiel. Ou não. Ó, uma coisa é certa, ele vai estar falando a verdade, porque se ele é fiel, beleza, ele falou ali a você que é fiel, ele não vai estar mentindo. E como ele colocou o ou não, ele também pode ser infiel e também vai estar falando a verdade para você. Então, o P ou não P, ele é sempre verdadeiro. Isso a gente fez uma análise intuitiva, assim, de uma lógica cotidiana, no dia a dia. Agora vamos lá para a lógica formal, para a ideia de lógica formal, colocar aí na tabela verdade e entender como é que funciona a tabela verdade do P ou não P. P, não P e P ou opa. P ou não P. Pronto. Então tá, ó. P pode ser verdadeiro ou falso. Claro, é uma proposição simples, ela pode ser verdadeira ou falsa. Menos P, não P, ela tem os valores inversos, né? É um operador que troca o valor lógico. Então, se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. Beleza? Tranquilo. Então, ó, P ou não P vai ser verdadeiro sempre quando um ou outro, ou ambos, forem verdadeiros. Então, ó, verdade e falso, verdade, falso e verdade, verdade. Isso é o que caracteriza, do ponto de vista de uma tabela verdade, uma tautologia. Sempre que quando você chegar numa tabela verdade de uma proposição composta e independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, o valor lógico dela for verdadeiro, toda a coluna daquela proposição, todos os valores lógicos daquela proposição forem verdadeiros, isso vai ser uma tautologia, ponto. É simples assim, acabou a teoria. Você já vai estar pronto para fazer as questões. As questões, vocês vão ver, são muito diretas. As questões das séries, dá uma proposição e pergunta se isso é uma tautologia e pronto. As questões são muito diretas, são muito intuitivas, assim, de você compreender. É só você entender tudo aquilo de tabela verdade, ter todas aquelas ideias de tabela verdade bem fixadas para você chegar e aplicar a ideia de tautologia e pronto. Tá ok? Então, vê só, para efeito de registro, além da tautologia, você pode ter a contradição e contingência. A contradição e a... Ficou faltando um Nzinho aqui, contingência. Então, ó, tautologia, contradição, contingência. A contradição, ela é sempre falsa. A contingência, ela alterna entre falsa e verdadeira, que se configura, né, se caracteriza como boa parte das proposições, ok? A maioria das proposições são contingência, e é por isso que a banca geralmente não pergunta se aquela proposição é uma contingência. Para que eu coloquei essas definições? Porque eu tenho certeza que é provável que você faça outros concursos, ainda que você passe nesse concurso do INSS, é provável que você passe em outros concursos, só para deixar a informação mais completa, mas foque na ideia de tautologia, porque é isso que vai cair na sua prova do INSS, beleza? Então, vamos ver.
A gente já vai fazer uma primeira questão aqui, para a gente se habituando, ver como isso vai cair em prova, essa ideia aí de tautologia. CESP, Polícia Civil do Distrito Federal 2014, uma questão bem direta, vê só. Considerando que P e Q representem proposições conhecidas e que V e F representem respectivos valores lógicos verdadeiro e falso, julgue o próximo item. A proposição T ou Q, então, que é uma tautologia. Vê como é direto. Ó. A proposição tal é uma tautologia. Simples assim. A dificuldade que o CESP pode impor nesse tipo de questão é isso aqui, ó. Isso aqui é que vai alterar o nível de dificuldade dessa questão de tautologia. Porque, em regra, as questões são muito diretas. Assim. Ele chega, dá uma proposição e pergunta, isso é uma tautologia? Você só vai responder verdadeiro ou falso. Então, assim, a ideia é montar a tabela verdade disso aqui. Se no final das contas for tudo verdadeiro, ok, é uma tautologia. Beleza? Então vamos lá, montar a tabela verdade dessa proposição aí. P, Q. P ou Q. P ou Q. Então, Q. Vamos lá. Mudar de cor aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, alterna, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então tá, ó. P ou Q vai ser falso só quando ambas forem falsas e verdade em todos os outros casos. Beleza? E ó, P e Q, P ou Q, aliás, tá aqui, ó, 1. É essa coluna aqui, coluna 1, que implica Q2, que vai implicar essa coluna 2. Então, eu vou fazer ó, um sim então daqui para cá. O sim então, ele vai ser falso quando? Quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Vai ser verdadeiro em todos os demais casos. Então, ó, verdade para verdade, verdade. Verdade para mentira, Vera Fischer, falsa, é falso. Vera Fischer é falso. Então, ó, de verdade para verdade, verdadeiro, e de falso para qualquer coisa é verdadeiro. Então, ó, essa questão aqui, ela está errada. Por quê? Porque essa proposição, ela não é uma tautologia, ela é uma contingência. Você não precisa saber desse conceito de contingência, mesmo assim, para a gente deixar a aula mais completa, tá aí. Então, ela é uma contingência porque ora ela é verdadeira ou ela é falsa, dependendo dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Beleza? Então, vamos lá para a próxima questão. Essa foi uma questão simples, tranquila, foi uma questão bem tranquila aí, para ser resolvida. Deu para montar a tabela verdade numa boa. Você vai ver que vai ter questões que você vai ter dificuldade de montar a tabela verdade, e a gente vai indicar os caminhos das pedras aqui para você resolver a prova de raciocínio lógico numa boa. Beleza? Segunda questão, CESP 2013 DEPEN, considerando que P, Q e R sejam proposições conhecidas, julgue o próximo item. A proposição P e Q, então R, ou R é uma tautologia, ou seja, ela é sempre verdadeira independentemente dos valores lógicos de P, Q e R. Olha só, essa proposição aqui, essa assertiva do CESP, né, você vê que se resume a isso. Ó. A proposição parará, parará, parará é uma tautologia. Ponto. A maioria das questões CESP, posso me arriscar a dizer que 100% delas, porque realmente eu vi uma gama grande de questões,
que versam sobre tautologia são diretas, assim. Então, 99% das questões, elas são diretas, assim. A proposição tal é uma tautologia. Ponto. É só isso. O resto é enrolação. Então, o que ele quer saber, ó, se você montar a tabela verdade disso aqui, vai ser tudo verdadeiro? Sim ou não? Pronto. É isso. Só isso. Só isso que ele lhe questiona. Vê só, gente. A maneira mais óbvia de você resolver isso aí é montando a tabela verdade desse trem todo aí. Você monta a tabela verdade de tudo isso aí. Seria a maneira mais óbvia de você responder essa questão. Mas eu já vou preparar vocês de um outro pensamento. Esse pensamento é um pensamento mais analítico, assim, porque você montar a tabela verdade disso tudo primeiro, vai dar um trabalho monstruoso, e segundo, vai dar a ideia de ser aquele cara que não aprendeu o assunto, né? Ou aprendeu e meio que de forma mecânica. Ele vai querer encaixar a questão naquilo que ele aprendeu. E eu acho que matemática, raciocínio lógico, tudo isso é justamente o contrário. Você vai ter que ter ferramentas e encaixar as suas ferramentas no problema. Usar as ferramentas que você tem, os recursos que você tem para resolver o problema. Tá, eu me rendo, eu vou construir a tabela verdade, mas primeiro vamos tentar construir um raciocínio mais simples. Você vai ver que vai ter outras questões assim, que a tabela verdade vai dar um trabalho monstruoso para ser feito, e quando você faz um raciocínio desse tipo, tudo se torna mais fácil. Beleza? Então vamos lá. Olha, primeiro ponto que eu quero que você se ligue é o seguinte, ó, ele tem essa proposição grandona, que está entre colchetes, ó, essa proposição grandona, aí faz ou R. O que isso significa? Isso significa que se R for verdade, se R for verdadeiro, toda essa proposição, toda a proposição vai ser verdadeira. Porque, independentemente do que está aqui embaixo, aqui dentro, se for verdadeiro ou for falso, independentemente disso, você tem assim, ó, falso ou verdadeiro, verdade, verdadeiro ou falso, verdade também. Então, se R for verdadeiro, ele vai ser verdade. Então, esse já é um primeiro fato. O que é que acontece quando R for falso? O que é que acontece quando R for falso? Aí, R for falso, aí eu tenho uma opção, né? O que está aqui dentro ser verdadeiro, ok, isso me interessa, isso ainda torna toda a proposição verdadeira, ou o que está aqui dentro ser falso. Então, se o que tiver aqui dentro for falso, tudo isso vai ser falso e, portanto, não será uma tautologia. Então, o que é que se resume meu problema? Analisar agora essa proposição aqui dentro. Ó. P e Q. Então, R. Analisar essa proposição sabendo que R é falso. Sabendo que R é falso. Então, você vai ter o seguinte, ó. P e Q, então, falso. Então, valor lógico falso. Existe alguma chance de P e Q ser verdadeiro? Sim, essa chance existe quando P for verdadeiro e Q for verdadeiro. Então, quando P for verdadeiro e Q for verdadeiro, você vai ter P, você vai ter um V ou I, né? Desculpe, um V e V, então, falso. Então, você vai ter uma verdade que implica algo falso, que vai ser falso, beleza? Então, você vai ter falso, falso, e essa questão, e essa proposição, ela vai ser falsa. Então, eu arranjei um caso, quando P é falso, quando P é verdadeiro, Q é verdadeiro e R é falso, somente nessa linha da tabela verdade,
é que toda a proposição vai ser falsa, portanto, isso aqui é errado. Vê, gente, eu tentei deixar esse raciocínio bem mais analítico, assim, quebrar, porque eu sei que não é um raciocínio fácil de entender, não, entendeu? Não é um raciocínio simples. Eu não estou exigindo de você, que é um concurseiro principiante, que está iniciando no raciocínio lógico, que enxergue isso de maneira muito intuitiva. Não, não. Isso eu não estou exigindo de você. Mas essa é a maneira mais simples, mais direta de você resolver na sua prova. Por quê? Primeiro, teu tempo é limitado. Segundo, teu espaço é limitado. Eu nem precisaria escrever isso tudo aí. Eu só estou escrevendo por uma questão didática, para que você acompanhe tudo que eu estou falando. Isso aí seria um raciocínio dentro da minha cabeça, de forma bem direta. Eu escreveria o mínimo possível, economizaria espaço na minha prova e conseguiria resolver a questão em um tempo mais rápido. De forma mais rápida. Mas, mais uma vez, não é um raciocínio que eu exijo de você, concurseiro principiante. Isso é uma coisa que que você vai absorver no desenrolar, enquanto você faz várias e várias questões. Ok? Vê só, agora, depois disso tudo, a gente pode pensar em seguir o caminho mais óbvio. Qual é o caminho mais óbvio? Faz a tabela verdade dessa proposição toda, P, Q e R. P, Q e R. Ok. A próxima proposição é P e Q. A próxima, P e Q, então, R. E a próxima proposição, P e Q, então, R, fecha o colchete, ou R. Beleza? Então, vamos lá. Vamos meter bronca aí para montar essa tabela verdade. Verdade. Primeiro, são 3 proposições simples, portanto, 2 a terceira é igual a 8. 8 é o número de linhas dessa tabela verdade, beleza? Então, ó, 4V, 4Fs, V, V, F, F, V, V, F, F, alterno 2 a 2 e alterno 1 a 1. A gente já aprendeu a construir, a iniciar a construção da tabela verdade com 3 linhas, beleza? Aliás, com 3 proposições simples e com 8 linhas. Então, eu tenho todas as possibilidades descritas aí. Então, vamos analisar primeiro P e Q. P e Q vai ser verdade sempre que ambos forem verdadeiros aí, tanto P quanto Q. Então, isso só acontece nas 2 primeiras linhas, ou seja, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 falso. Beleza? Tranquilo. Então, eu vou ter aqui, ó, P e Q, 1, implicando R, 2. Então, essa coluna 1 aqui, ela vai implicar R, essa coluna 2. Ok? Se então, ele só vai ser falso quando o primeiro for falso, for verdadeiro, aliás, desculpa, e o segundo for verdadeiro. Então, só nessa segunda linha aqui, ó, só nessa segunda linha, o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Então, ele só vai ser falso nessa linha. Todas as demais, eles vão ser verdadeiro. Verdade, verdade, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Sempre que o primeiro é falso, a proposição vai ser verdadeira, né? Então, todas essas linhas aqui de baixo vão ser verdadeiras. Ok, bem tranquilo aí. Por último, a última linha da tabela verdade, eu tenho o seguinte: 2 aqui na coluna 2R, e essa coluna aqui
eu vou chamar de coluna 3. Então, ó, 3 ou 2, você só vai ser falso quando ambas forem falsas ao mesmo tempo. 3 ou 2, quando ambas forem falsas ao mesmo tempo. Então, só há essa possibilidade da coluna 3 ser falsa, todas as outras são verdadeiras, e vamos ver o que acontece na coluna 2, aqui também é falsa. Então, falso, falso é falso, e verdadeiro em todos os outros casos. Beleza? Então, ó, é justamente isso que a gente tinha visto inicialmente. Lembra a nossa análise inicial? Ó, eu disse que isso aí só vai ser falso nesse terno aqui, né? Quando P é verdadeiro, Q é verdadeiro e R for falso. Então, ó, você vê que eu perdi um pouco mais tempo, eu corri um risco maior de errar e de escrever alguma coisa errada, né? Se bem que em contrapartida, você construir a tabela verdade, você tem uma segurança maior. Então, ainda que você tenha um pouco mais de experiência, que você seja desenrolado em raciocínio lógico, tiver alguma dúvida na questão, você fez, mas ficou inseguro, parte para as questões, marca um asterisco nela, vai fazendo as demais questões. Não esquenta com isso não, dá prioridade à tua prova aí de legislação previdenciária. Você terminou a prova, toda a prova, tem um tempinho, volta aí e constrói a tabela verdade para te dar certeza, para te dar segurança. Beleza? A prova, todo o tempo da prova, eu acho que o concurseiro ele deve usar. Ele deve usar todo o tempo disponível. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver uma insegurança, no primeiro método, né, de você fazer análise, fazer alguma coisa mais analítica, até porque esse primeiro método não tem uma fórmula pronta, isso é uma coisa que você adquire fazendo questões, conhecendo muito bem a tabela verdade, né? Então, se você tiver alguma insegurança, vai lá depois da prova e constrói a tabela verdade para ter certeza absoluta, beleza? Então, ó, só confirmando aí, essa questão, ela é falsa. Ok? Por quê? Porque nem todas as combinações das proposições simples, né, de P, Q e R vai tornar ela verdadeira. Então, ela não é uma tautologia. Vamos lá para a próxima questão. Nossa terceira questão aí, CESP, Polícia Federal, 2014. Questão relativamente recente aí, né? Polícia Federal, do último concurso da Polícia Federal. Gente, mais uma vez, convido a vocês a se inscreverem no canal. Eu vou estar sempre postando novos cursos. Depois desse curso aí, do concurso do INSS, eu devo escolher um outro concurso, tentar gravar um curso assim, direcionado, voltado, específico aí para o concurso. Vou escolher qual deles e tocar para frente, beleza? Então se inscreva aí no canal, acesse o site www.fernandomedeiros.com.br, vou colocar aqui na descrição para vocês se manterem sempre atualizados aí, conferirem todas as dicas que eu estiver dando aí para vocês, beleza? Considerando que P, Q e R sejam proporções simples, julguem o item abaixo. A partir do preenchimento da tabela verdade abaixo, é correto concluir que a proporção P, Q e R, então P ou Q é uma tautologia. Vê só, gente. Vou fazer das duas maneiras aí essa questão. Analisa só. P e Q e R. Isso aqui tudinho. Então, P ou Q. Aqui, o núcleo, o cerne, é o se então. Se isso, então isso. Se P e Q e R, se P e Q e R, então P ou Q, certo? Vê só,
se isso aqui for falso, se isso tudo for falso, a proposição vai ser verdadeira. Por quê? Porque se a primeira for falsa no sim, então, a proposição toda vai ser verdadeira. Então, isso aqui não me interessa. Isso vai deixar tudo verdadeiro. Eu vou tentar achar uma falsa. Porque se eu achar uma falsa, é uma tautologia. Qual a outra possibilidade? A outra possibilidade é P e Q e R, essa proposição aí, ser falsa. Ou verdadeira, desculpa. Se essa proposição for verdadeira, o que é que vai acontecer? Qual é a hipótese de P e Q e R serem verdadeiras? É se todas forem verdadeiras. A única opção é se P for verdadeiro, se Q for verdadeiro e se R for verdadeiro. É a única opção de P e Q e R serem verdadeiros. Então, P ou Q. O que é que acontece com P ou Q aqui quando P, Q e R é verdadeiro? Isso aqui também vai ser verdade. E o se então, verdade, verdade, vai ser verdadeiro. Então, ó, independentemente se as proposições forem verdadeiras ou falsas, então a proposição toda aí vai ser verdadeira. Independentemente aí, para onde você percorrer, todas as possibilidades que você for percorrer, a proposição composta aí, essa proposição geral, né? Essa proposição aqui, ela vai ser verdadeira. Portanto, é uma tautologia e a questão está certa. Ok? Acompanhou o raciocínio aí? Não? Então vamos construir uma tabela verdade. E mais que isso, eu vou trazer para você como é que o CESP traz a tabela verdade. Porque já teve algumas questões aí que eu resolvi, que ele diz a partir do preenchimento da tabela verdade abaixo e tal. E eu não trouxe uma imagem da tabela verdade que o CESP costuma trazer na prova, né? Então, tá aí uma tabela verdade que o CESP já trouxe nessa questão. O CESP já trouxe isso aí montadinho para você. É só a gente preencher. Beleza? Então tá aqui, ó. P e Q e R vai ser verdade quando todas forem verdadeiras. Então só essa opção, todas as demais vão ser falsas. P ou Q vai ser verdade quando, gente? Quando uma ou outra for verdadeira. Então vamos lá. Verdade, verdade, verdade. Verdade, verdade, verdade. Verdade, falso, verdade. Verdade, falso, verdade. Falso, verdade, verdade. Falso, verdade, verdade. Falso, falso, falso. Falso, falso, falso. Então, ó, olha para aqui. Isso aqui vou chamar de coluna 1, né, de proposição 1. Ela está aqui na coluna 1. Isso aqui eu vou chamar de proposição 2, que está aqui na coluna 2. Ok? Então eu vou fazer o se então de onde? De 1 para 2. Certo? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso para qualquer coisa é verdadeiro. Falso para qualquer coisa é verdadeiro. E todas as colunas, ó, a primeira é falsa. Isso a gente já tinha previsto, tá vendo? Isso a gente já tinha previsto quando foi feita a análise. A primeira coluna, ela é falsa. Então, ó, aqui vai ser sempre verdadeiro. Então, ó, que beleza, que beleza. Nossa proposição, essa proposição aí, ela é uma tautologia e está aqui comprovada na tabela verdade. Beleza? Tranquilo? Todos os métodos aí, alguma dúvida? Qualquer dúvida, gente, comentários. Vocês podem usar o comentário. Vou tentar colocar alguns contatos lá no site, dar uma implementadinha também para você poder mandar um e-mail lá através do formulário do site, entrar em contato e a gente bater uma ideia aí, tirar alguma dúvida também por e-mail, beleza? Eu não garanto que isso seja muito rápido assim, porque tenho outras atribuições, né? Mas assim, chegar em casa, abrir um e-mail, vou responder sim, eu vou responder qualquer dúvida que mandarem, beleza? Vamos lá. Próxima questão aí, essa quarta questão. Você vê que o nível de dificuldade ele foi aumentando
de acordo com a proposição, né? A questão foi a mesma. Isso aqui é uma tautologia, isso aqui é uma tautologia. Ele pergunta, julgue se isso é uma tautologia. Pronto. O que muda é o quê? É isso, é essa proposição composta aí que ele pergunta, e à medida que ele vai trazendo mais elementos, essa proposição tende a complicar. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Nossa quarta questão aí, CESP 2012, MPE, Ministério Público Estadual, Piauí. A proposição composta parará, 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 é uma tautologia. Aqui é não que, tá, gente? Aqui é não que. Provavelmente quando eu copiei e colei aí deu esse bug. Então, bem direta, simples, direta, uma questão como todas as outras. E vê só, para você aí que ainda não sacou a estratégia inicial, essa primeira forma que eu respondo, o que é que acontece? Eu tenho uma proposição geral aqui, ó. P e Q ou não que, então P. Vê só, o núcleo aqui, ó, é uma proposição ou outra proposição, né? Duas proposições compostas. Então, a proposição, o conectivo central é esse ou aí. Para que ele seja falso, e a estratégia que eu estou tentando usar de início assim é tentar forçar algum valor falso. Porque se eu forçar e conseguir achar um valor falso, já me garanto que isso não vai ser uma tautologia, certo? Então, o que eu vou tentar é forçar um valor falso. Isso vai ser falso quando? O que é que isso vai ser falso? Vai ser falso quando a primeira for falsa e quando a segunda for falsa. E quando a segunda for falsa. Tanto a primeira proposição como a segunda forem falsas ao mesmo tempo. Ora, um i aqui, essa primeira proposição, ela é baseada no i. Essa proposição 1 ali, ela é baseada no i. O i, ela é falsa em muitas hipóteses, né? Porque ela é falsa se ambas forem falsas ou se uma ou outra for falsa. Então isso não me ajuda muito. Isso não me ajuda muito. Essa segunda proposição, ela vai ser falsa quando? Quando não que for verdade e quando P for falso. Não que ser verdade, isso implica que Q é falso. Isso implica que Q é falso. Não que ser verdade implica que Q é falso. Implica também o quê? Que P é falso. Ora, você está vendo que há uma única possibilidade desse ponto 2 aqui, dessa proposição 2 ser falsa. Isso é que me interessa. Essa é a única chance que eu tenho de tornar isso falso. É quando Q é falso e, portanto, não Q é verdadeiro e P é verdadeiro. O que é que acontece aqui, ó? Quando Q é falso e P é falso. Quando Q é falso, não Q é verdadeiro, implica P, que é falso. Então, ó, essa proposição 2 vai ser falsa. Cheque. É essa possibilidade que me interessa, ó. Essa possibilidade que me interessa. E o que é que vai acontecer nessa primeira proposição aqui? Nessa primeira proposição, como P é falso e Q é falso, a primeira proposição também vai ser falsa. Cheque. Eu achei uma combinação, eu forcei uma combinação aí, onde, dependendo dos valores lógicos ali, quando Q é falso e P é falso, então, ó, essa proposição geral, ela vai ser falsa, portanto, não é uma tautologia, beleza? Então isso aqui é errado. A questão é errada. Certinho? Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos montar a tabela verdade aí para conferir, né? Vamos lá. Tabela verdade só tem duas proposições, né? P
e que, só são essas proposições que estão aí. Vamos lá, com base nelas. Então, tranquilo, né? São 4 linhas só, a tabela verdade, P, Q e não Q. Tem um nãozinho assim, é bom a gente se guiar ele. Então, P e Q, outra proposição, não Q, então P. Montei a tabela verdade aí, vamos embora. Esquematizei, na verdade, a tabela verdade, vamos embora montar ela. V, F, F, VF, VF, ok? Então, ó, o não que, ele vai ser falso quando o que é verdadeiro e verdadeiro quando o que é falso. Então, essa é a tabela verdade aí. P e Q só vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiros, ou seja, só nessa primeira linha. Em todas as demais será falso. Certinho? Agora, não que, então P. Não que, a proposição 1 aqui, P, 2, vamos lá, de 1 para 2, um sim então. O sim então aqui, ó, ele só vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda só for falsa. Vera ficha falsa. Primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, ó, a primeira verdade e a segunda verdade. A primeira, aqui é a quarta linha, a primeira vai ser verdadeira e a segunda vai ser falsa. É a única opção onde essa proposição aqui é falsa, ela é verdade em todas as demais. Beleza? E por último, ó, a proposição grandona, a proposição cheia. P e Q ou não que, então P. Certinho? Então vamos lá. Ó. Essa primeira, segunda, terceira, quarta coluna, né? Essa quarta coluna ou essa quinta coluna. Um ou aí. Quando ambos são verdadeiros, vai ser verdadeiro. Quando um ou outro é verdadeiro, né? No caso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Então, como prevíamos, quando P e Q é falso, a proposição toda vai ser falsa. Beleza? Então, matou, isso não é uma tautologia, mostrada aí com a construção da bela verdade, de duas maneiras diferentes, vamos dizer, uma maneira mais avançada, né? Você fazer um raciocínio mais analítico e resolver até de forma direta, sem escrever tanto, sem precisar gerar a tabela verdade aí, e outra de forma mais segura, para aqueles que estão iniciando, para fazer a questão bonitinha aí, beleza? Gente, é isso, ficamos por aqui. Espero que você detone aí, que você resolva, que essa questão de tautologia caia na prova aí, que você resolva tranquilo, lembre aí das aulas, né, e resolva bem tranquilamente. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, que dê um like aí no vídeo para ajudar na divulgação, né? Quanto mais gente assistirem, mais o Google paga aí, né, por coisa, pela publicidade, e essa renda, né, vai ser convertida em equipamentos aí para melhorar a videoaula, né? Então, assim, a ideia é que seja melhorado cada vez mais, né, os vídeos tenham uma qualidade cada vez mais profissional, independentemente do valor gerado pela publicidade em si. Eu vou tentar sim estar melhorando,
Então, assim, para dar uma moralzinha aí pro professor, dá um like e se inscreve aí no canal. Também não deixa de acessar lá o site fernandomedeiros.com.br, beleza? E ter, além de notícias de concursos, dicas, né, alguma coisa que eu penso sobre concursos públicos, vou lá e posto com a experiência que eu tenho, né? Já passei por vários cargos públicos, fiz muitos concursos. Lá acessa, dá uma olhada nas dicas, sempre quando você parar os estudos ali, acessa o site, dá uma lidinha nos meus textos e todas as aulas também estão sendo organizadas lá no site, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima aula.